Olá pessoal, eu sou o Flank Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu esqueci de pegar um livro, porque eu vou comentar sobre ele, mas vamos lá. Nunca se houve tanta pobreza no Brasil, tá? E aí as redes bolsonaristas dizem, é culpa dos comunistas, dos marxistas, dos anarquistas, dos utopistas, dos progressistas, do diabo a quatro, menos da política de Paulo Guedes, né? Eu já disse para vocês que o escândalo Paraná Papers, né? Paulo Guedes está ganhando 14 mil reais por dia em especulação de dólar. Quanto mais o dólar sobe, mais o Paulo Guedes ganha. Enquanto isso, sobe o preço da comida, sobe o preço do combustível e etc, etc, que você já conhece, né? Mas vamos fazer uma análise bem fria, né? Porque o capital tem lastro, o dinheiro tem lastro. A Casa da Moeda não fabrica dinheiro aleatoriamente. Para se produzir o papel moeda, que não vale nada, você tem que ter lastro em dólar, reserva cambial, reserva em dólar, não é? Então, se o Brasil não tem reserva em dólar e emite dinheiro, é óbvio que esse dinheiro não vale nada, é só um papel moeda, que não vale absolutamente nada se ele não tiver um lastro de ouro ou de uma moeda que é aceita no mercado internacional, que hoje é a dolarização da economia, que foi feita desde a Primeira Guerra Mundial, né? Antes era o ouro e depois passou a ser o dólar. Vamos fazer uma reflexão rápida sobre isso, o porquê da crise, não é? E aí eu vou deixar os links dos jornais que eu pesquisei, que eu li as matérias, né? O Brasil, em 2010, nós tínhamos 18 bilionários, né? 18 bilionários existiam no Brasil, né? O patrimônio girava em torno de 181 bilhões de dólares. 18 bilionários. Naquela época, o bilionário mais rico era Eike Batista, né? Que faliu, né? O Eike Batista, que só tinha ideia, mas não tinha prática, né? Não colocou em prática as suas ideias. Na verdade, era um estelionatário de riqueza, né? Então, e o Brasil naquela época tinha 6,1% de desempregados, né? Então, 6% de desempregados é um pleno mercado de trabalho, né? O país está bem, né? A economia está girando, as pessoas estão comprando, os produtos estão baratos, né? As pessoas estão comendo bem, estão viajando, estão se divertindo, estão tendo acesso à cultura, né? O comércio está girando, a indústria está trabalhando, né? E aí a mudança. Por que, né, acontece todo esse nível de pobreza hoje? Em 2021, esse ano, né? Lembrando que de 2 anos para cá, 40 pessoas chegaram ao nível de bilionário. Nós já temos 315 bilionários no Brasil, né? Que juntos somam uma fortuna de 2 trilhões de dólares. É o PIB brasileiro, tá? Então, se o dinheiro tem lastro, não é? Não pode se emitir moeda, quanto mais eles concentram, quanto mais tem bilionário, mais tem desempregados. Mais falta dinheiro para os outros, né? Para poucos ficarem ricos, né? Muitos têm que ficar pobres, tá? Então, a pobreza gera da concentração de renda, né? Porque não tem dinheiro circulando na economia. Se não tem dinheiro circulando na economia, obviamente não tem indústria, não tem comércio, né? E o desemprego, tudo isso vítima do desemprego. Por quê? Porque a concentração, né, o dinheiro, né, foi transferido da classe trabalhadora para os bilionários, né? Isso é o neoliberalismo, o livre mercado, né? Isso vem acontecendo constantemente, né? E não há esperança, porque a lista é tão flutuante que hoje o bilionário mais rico não é o Jorge Paulo Lemann, é o coautor do Facebook, brasileiro coautor do Facebook, é o bilionário mais jovem do Brasil, né? Um dos mais jovens do mundo, né? Então, de 18 passou para 315,
Né? Por quê? Porque criou-se uma política econômica, né, de concentração de riqueza, né? Precarização do trabalho, fim de direito trabalhista, né? Precarização de previdência, redução de impostos, né? Investimentos, né, no sistema do mercado, né? O mercado financeiro nunca esteve bem, né? É por isso que, por exemplo, o jornal Valor Econômico diz que a economia vai bem, né? O jornal Valor Econômico diz, inclusive, né, que ontem, que o Paulo Guedes, que não vê nada de ruim no governo Paulo Guedes. O governo Paulo Guedes chegou a investir em funerária na época mais grave de coronavírus. Esse é o governo que vai bem para eles. E aí a gente tem que perceber que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? A imprensa defende Paulo Guedes, por quê? Porque ela está fazendo o jogo que ela mesmo ganha. A Globo ganha, a Globo tem dinheiro aplicado no mercado, a Record tem, o SBT tem, todas elas têm. O dono da Rede TV tem a maior mansão do país. Para vocês terem uma ideia, a casa dele tem o estacionamento da casa tem 150 vagas cobertas. Isso não é uma casa, isso é um palácio, não é? Enquanto pessoas não têm o que comer, né? O país que tinha em 2008 com 18 bilionários tinha erradicado a pobreza, né? Tinha erradicado a fome, né? Hoje tem 19 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões em insegurança alimentar. Por quê? Porque o dinheiro foi transferido para os mais ricos. Isso não é um fenômeno neoliberal no Brasil, isso é um fenômeno neoliberal no mundo. A Inglaterra ficou assim. As pessoas os pobres comemoraram a morte de Margaret Thatcher em 2012. Os Estados Unidos já está com 140 milhões de pobres, né? E a concentração de riqueza lá também é muito grande. Veja de que forma eles conseguem ganhar dinheiro. Por exemplo, Elon Musk, né, que é dono de indústria que fabrica carro elétrico. Elon Musk, ele ficou muito mais bilionário depois do golpe na Bolívia, que colocou Janine Áñez. Ele roubou tanto lítio da Bolívia que ele saltou astronomicamente na lista dos bilionários, porque facilitaram a vida dele. Né? Então, se não há transferência de renda, não há taxação dessas fortunas, de 18 para 315, né? Significa que não vai ter emprego enquanto essas pessoas continuarem concentrando riqueza. Né? Porque eles estão especulando dinheiro, o dinheiro está parado, está morto, né? Não gera riqueza. Né? E quando entram em dificuldade econômica, os pregadores de Estado mínimo, não é? Eles se socorrem pelo Estado. Lehman Brothers, eu já falei para vocês, foi o caminho, o Estado. Não é? Por que eles querem Estado mínimo? Porque a PEC 95 congelou 40% do orçamento para pagar juros para esses caras. Foi o começo do golpe, é aí que eles começam a ficar mais ricos. 40% de juros e dividendos, 40% do orçamento. Os outros 40% para 10 mil famílias e 60% para 216 milhões de brasileiros. Né? Como é que o país vai crescer? Né? Se o Estado não investe, né? Tá aí os investimentos de Jair Bolsonaro. Quais foram as obras dele? Eu já falei para vocês. Né? Construiu 5 quilômetros de estrada, reformou um aeroporto, reformou um metrô, né? E construiu 500 casas. Né? No governo Lula, onde tinha os 18 bilionários, né, foram construídos 14 milhões de casas do governo Lula e Dilma. 25 milhões de empregos. Né? Por quê? Porque o dinheiro não estava concentrado na mão de bilionários. E o Estado era o indutor do desenvolvimento. Só assim que os Estados Unidos saem da crise com a política keynesiana. Né? O Estado deixar de segurar 40% para pagar banqueiro e investir no povo. Investir, o orçamento é do povo, não é do banqueiro. Nós não temos que trabalhar.
né, 16 horas por dia, 12 horas por dia, para pagar imposto sobre consumo, né, para guardar 40% para dar para banqueiro ficar bilionário, enquanto o povo fica pobre. Né? E se não se gera emprego, obviamente a economia não sai do buraco. Não há captação de investimento do exterior. Por que um empresário vai vir investir no Brasil se o povo está desempregado? Para vender para quem? Né? É isso que diz, né, David Harvey. Tanto nos 17 contradições e o fim do capitalismo, como a loucura da razão econômica, não é? Porque Milton Friedman, né, que a gente tem que ler também, porque a gente tem que ler os dois lados. E quando ele fala da não intervenção do Estado, ele defende a privatização de tudo que é lucrativo para a iniciativa privada. Está escrito. O que é lucrativo para a iniciativa privada, o que não é para o Estado. Não é por isso que o Dória privatizou o Parque do Ibirapuera. Por quê? Porque é lucrativo, era um parque popular, passou a ter um dono. O camelôzinho que vendia lá Guaraná da Pepsi, né, não pode vender mais, tem que ser da Ambev. Tudo tem que ser da Ambev. Porque o parque é dele agora, ele é dono do parque que era do povo. Né? Por isso que o Dória, né, tentou vender o Pacaembu, né, não conseguiu, quem vai comprar o Pacaembu? Né? O autódromo de Interlagos, né, tentou vender os presídios, né, a justiça não deixou. Né, porque é tudo que dá lucro. Agora pergunto se esses empresários querem comprar, né, por exemplo, né, o sistema de saneamento básico da periferia. Claro que não vão ter retorno. Eles querem aquilo que dá lucro. Né? Veja a loucura da razão econômica que pensam os neoliberais. Quando foi privatizada a Imigrantes, construiu uma Imigrantes que é a menor de todas. Ela não tem 10 quilômetros, porque ela é uma rodovia reta, não sobe nem caminhão. Não é? Eles ganharam 2 Anchietas, né, para administrar, uma Imigrantes para administrar, para construir uma, e já tem o pedágio renovado por mais 30 anos. Já se vai, quando terminar, são 60 anos que já pagou 10 vezes o valor que eles investiram. E é o pedágio mais caro do mundo por quilômetro rodado. Né? É isso que interessa para a iniciativa privada. Né? É claro que outros filés são importantes, e o que mais me preocupa é a educação. Por quê? Porque a educação, ele vai poder educar o pobre ensinando português e matemática para ser submisso a esse pensamento medíocre do neoliberalismo que só gera miséria para a população. Então pense, né? Se aumentou o número de bilionários, é por isso que o país está em crise. Porque esses 2 trilhões de reais não estão sendo investidos na economia, né, que estavam antes, agora estão guardados no mercado, né, em ações no exterior e etc, etc, e o povo está passando fome, está na miséria. Né? Por fim, né, as pessoas não precisam ler Marx para entender, né? Comunismo na Guerra Fria, as revelações. Né? Vejam o que aconteceu. É um livrinho de 30, 40 páginas. Né? A gente tem que começar a entender. Eu leio Milton Friedman, eu leio Adam Smith. Por quê? Porque eu tenho que optar por um lado que eu acho que é justo. E o lado que é justo é o lado que faz bem para todo mundo. Nem todo mundo tem que ficar rico, mas a gente também não pode deixar um povo inteiro na miséria. Sem emprego. Qual é o plano de governo? O plano de governo de Jair Bolsonaro em 3 anos e meio? Nenhum plano de governo. Para educação, para infraestrutura, para saúde, para tudo. Né? Em contrapartida, veja o salto. Né?
muito mais de 1000% de bilionários no país. Todo momento, todo ano, 20 bilionários e o povo na miséria. Em plena pandemia, matando 3 mil por mês e 3 mil por dia e 20 bilionários em um ano. E o povo na fome. Né? É isso que é o neoliberalismo. Né? E pode pesquisar em qualquer lugar do mundo. Vá pesquisar nos Estados Unidos a miséria que está, né? Para a classe média que foi arrochada, para a classe trabalhadora que está na pobreza. Na Inglaterra a mesma coisa, né? Porque é um sistema que muita gente foi para a internet, né? E conseguiu enganar muita gente sob o pretexto do livre mercado. Não existe livre mercado. Não existe meritocracia de empreendedorismo. Né? Empreendedorismo é para quem tem nome. Se você não tem, você é um desempregado, não tem nome, é onde você vai arrumar empréstimo para montar uma empresa. Que banco que vai te dar isso? Só quem tem nome consegue. Né? Meritocracia é para quem tem mais cultura. Quanto mais cultura uma família de classe média tem, ela sai na frente de quem não tem. É tudo farsa destruída, né? Tem um livro chamado de um coreano, Chutando a Escada, que ele desconstrói todo esse mérito neoliberal, né? E ele foi um dos que pediram para não votar em Jair Bolsonaro por causa de Paulo Guedes, que ele já conhecia da escola de Chicago. Mas, infelizmente, né, ele venceu e nós estamos nessa situação nos dias de hoje. A população de São Paulo já chega a 60 mil pessoas morando nas ruas, né? Tal grau de miserabilidade, né, que Bia Dória, mulher de João Dória, né, que tem muita consciência social, outro dia falou, essas pessoas podiam sair das ruas. Mas sair das ruas como? Sair das ruas, ela acha que sair das ruas é fácil. Sair da mendicância, né, e procurar a casa, alugar e morar. Né? Diferente, né, do padre Júlio Lancelotti que alimenta essas pessoas que eles tanto demonizam. Ok? Até a próxima.